Uma boa tarde a todos. Sustentação oral, recurso em sentido estrito, número 5.186, 56/2025, 8210080. Este defensor Rodrigo Torres, OAB 51761, pela defesa técnica dos réus Alex Júnior Facchini, Ismael Hartmann e Luiz Felipe. Primeira saudação desse defensor ao presidente, ao senhor presidente, excelentíssimo desembargador, excelentíssimo relator e demais componentes desta egrégia Primeira Câmara Especial Criminal. E trata-se então de recurso defensivo, recurso em sentido estrito, que vem buscar este defensor a reforma da sentença e provimento do presente recurso estrito para despronunciar os recorrentes. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, senhores desembargadores, essa defesa vem arguir o excesso de linguagem, primeiramente, do magistrado de origem, em que se verifica em duas oportunidades aí que o magistrado efetivamente adentra ao mérito da questão da presente demanda, quando na verdade deveria somente analisar os indícios necessários para fins de sustentação do juízo de pronúncia. E na primeira oportunidade refere na pronúncia que o recorrente Alex Júnior Facchini seria participante de facção, né, líder regional da facção. Inclusive ele refere a questão dele estar foragido. E a questão principal, ele afirmando de tal maneira essa situação, percebe-se que ele nem foi denunciado ou pronunciado por participação em facção ou organização criminosa, de maneira que essa parte sequer é discutida na presente denúncia, e já servindo infelizmente de juízo de valoração do presente recorrente, que macula totalmente os termos da sentença de pronúncia, em que se verifica tão somente os indícios de autoria, não se podendo fazer qualquer juízo de valoração da conduta do réu no caso específico. Também se verifica quando da descrição das qualificadoras de emboscada e recurso que dificultou a defesa, mais especificamente em relação aos réus Clayton, Luiz Felipe e Ismael Hartmann. Efetivamente o magistrado afirma que os demais corréus, no caso esses que eu descrevi agora, que teriam efetivamente a mando de Alex, já adentrando a situação, teriam convidado a vítima para conferir algumas armas, quando na verdade teriam praticado uma emboscada contra esta. Sendo que o magistrado afirma com todas as letras, que estes réus seriam os executores do delito de homicídio. Ao afirmar isso, o magistrado novamente adentra ao mérito da questão, individualizando condutas, no caso a execução do delito, supostamente perpetrado pelos réus Clayton, Luiz Felipe e Ismael. Inclusive ele refere ao magistrado que teria sido a mando do réu Alex. Ao afirmar essa situação, logicamente já foge da seara da análise do juízo de pronúncia, né, tratando-se de excesso de linguagem, uma vez que jamais poderia ter afirmado concretamente quem seriam os executores do delito. Nesse caso, então, como já referido por esse defensor, trata-se de excesso de linguagem, e a
presente defesa argui a nulidade do processo, com refazimento de todos os atos, e também postula a revogação ou a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa, uma vez que se trata de nulidade não provocada pelos recorrentes, de maneira que não podem sofrer os prejuízos dela decorrente. Também outra preliminar que deve ser observada de nulidade é a oitiva das testemunhas não arroladas em momento próprio da denúncia, onde se percebe que a promotora de justiça arrolou, na verdade, nominou e qualificou testemunhas posteriormente ao oferecimento da denúncia. Isso trata-se, na verdade, de falta de observância ao devido processo legal, porque a apresentação do rol é preclusivo. Deveria ter sido já apresentado na denúncia o rol de testemunhas com as suas devidas qualificações, o que não foi observado pelo magistrado de origem, e nesse caso existe a nulidade já constatada, o qual merece refazimento dos atos, também com pedido de soltura e substituição da prisão preventiva, uma vez que os réus não causaram essa nulidade. Também deve ser ponderado e deve ser analisado por esta Igreja Câmara a quebra de cadeia de custódia, onde se verifica no caso concreto que não houve controle judicial e houve desatendimento aos requisitos previstos no 158A até 158F. Na verdade, essa defesa já vem apontando isso desde a fase de defesa prévia, a questão da falta de observância da cadeia de custódia e na maneira como a prova foi produzida. E nesse caso aí, o ônus da demonstração da metodologia adequada é do Poder Estatal, inclusive com jurisprudência já pacificada no Superior Tribunal de Justiça, através principalmente do acordo paradigma já juntado nesses autos, agravo regimental no HC 828054, onde o processo inclusive foi anulado em função da não demonstração da metodologia adequada que caberia o ônus ao Poder Estatal. O que se verifica no caso são extração de dados, prints, áudios realizados pela autoridade policial sem observância do artigo 158A até o 158F, onde inexiste qualquer tipo de registro documental acerca do efetivo procedimento adotado pela polícia para demonstrar e preservar a integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos colhidos a título de prova. Nesse sentido, então, postula-se a defesa a reforma da sentença e acolhimento da presente preliminar, devendo ser declarado a respectiva prova produzida ilícita, os termos do 157, parágrafo 1º, e por violação, logicamente, ao 158A ou 158F, e o próprio artigo 563 do CPP, devendo ser excluída a respectiva prova da demanda, julgando improcedente a denúncia e absolvendo os recorrentes. No que tange, senhores, ao mérito propriamente dito, o que se verifica no caso concreto é a falta de confirmação em juízo dos indícios de autoria delitiva e no caso específico, deveria ter sido observado pelo magistrado de origem os ditames do artigo 155 do CPP. Primeiramente, o que se verifica é que não existe testemunhas presenciais do delito, a vítima sequer foi ouvida em juízo, nem existindo confirmação das suas declarações inicialmente prestadas em fase policial, e no caso em questão, a pronúncia exige um juízo de admissibilidade posterior à produção da prova, que na verdade não se pode basear em presunção de dolo.
No caso concreto também o que se verifica é a falta de demonstração das circunstâncias de como se deu de forma concreta a participação efetiva de cada um dos réus na empreitada criminosa da tentativa de homicídio contra a vítima. E nesse sentido também está claro aí a falta de fundamentação do magistrado de origem, que não aponta efetivamente de maneira individualizada a forma, as circunstâncias de participação de cada um dos réus. Nesse caso, portanto, senhores, na esteira do acordo paradigma RESP 1740-921 da relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, ficou consolidado o entendimento de que meros apontamentos de indícios de autoria delitiva e materialidade não são suficientes para fins de se estabelecer qualquer juízo de pronúncia, não bastando o lastro probatório produzido na fase policial para fins de confirmação de juízo de pronúncia, conforme infelizmente erroneamente acabou ocorrendo no caso concreto através da sentença de pronúncia proferida pelo juiz de origem. Nesse sentido, então, justamente se reforça aí o entendimento jurisprudencial e através do acordo paradigma RESP 1740-921. No caso em questão, ainda na decisão de pronúncia, para que a causa penal seja apreciada pelo tribunal do júri, efetivamente, são necessários, além da materialidade fática e individualização da denúncia, mereceria total observância o que foi produzido na fase judicial, o que efetivamente não se verifica no caso concreto, não ter sido confirmado essa prova em juízo. No caso específico das qualificadoras, o que se verifica com o juízo de pronúncia do motivo torpe, o que existe na verdade somente são testemunhos indiretos, o que não seria suficiente aí para proferir um juízo de pronúncia. O recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente na fase judicial não se demonstrou ou não se confirmou a efetiva qualificadora, de maneira que se postula o provimento do presente recurso para que, em caso de entendimento pela manutenção do juízo de pronúncia, sejam excluídas da pronúncia as respectivas qualificadoras de homicídio. Por fim, no que tange ao mérito ainda, a questão da autoria delitiva direcionada especificamente ao Alex Júlio Facchini, o que se verifica é que sua pronúncia jamais poderia ter sido confirmada pelo magistrado de origem, uma vez que não existe perícia de voz, não existindo, como na ocasião dos fatos o recorrente se encontrava preso, o único meio de prova capaz de comprovar a participação no evento delituoso poderia ter sido pela perícia de voz. Nesse caso, essa prova realmente não foi produzida e não existe maneira de como pronunciar o réu só com base nos áudios eventualmente juntados durante a fase instrutória. Nesse sentido, inclusive, um precedente desta corte, provavelmente do nosso Tribunal Gaúcho, de relatoria do desembargador Sérgio Miguel Blatz, apelação número 519.11.08.2021.821.0080, efetivamente absolveu o réu nas circunstâncias idênticas a esse processo, uma vez que não existia perícia de voz. E face ao exposto, então, postula-se no mérito pela reforma da sentença e provimento do recurso em sentido estrito, no sentido de impronunciar todos os recorrentes.
Por fim, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa, o que se postula essa defesa em face até o enorme tempo decorrido e a ordem pública já restabelecida, que seja efetivamente analisado de maneira individualizada a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa, considerando ainda especialmente a primariedade dos réus Luiz Felipe e Ismael Hartmann, né, onde não se verifica efetivamente qualquer tipo de demonstração da periculosidade concreta, e sendo razoável e proporcional a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão preventiva. Seria isso, senhores. Uma boa tarde a todos.